E amanhã nós vamos ter um evento que pode derrubar o Bitcoin e as criptomoedas, pode causar muita volatilidade, pode deixar o mercado de criptomoedas muito perigoso para operar. É disso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se tiver alguma sugestão, comentário ou mesmo alguma moeda que você quiser que eu analise, comente aí embaixo que eu vou responder nos comentários mesmo, beleza? Bem, vamos lá, vamos falar aí da situação do nosso queridinho Bitcoin. Antes de começar, tá embaixo vai ter o link da corretora, de uma das corretoras que eu estou utilizando, a Prime XBT, tá? O link para você se cadastrar, cadastrando com esse link você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito e ganha 25% de desconto nas taxas das operações, beleza? O link vai estar embaixo na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários. Bem, então vamos lá, vamos falar aí da situação do nosso queridinho Bitcoin. O que é que está acontecendo hoje com o mercado de criptomoedas? Galera, Bitcoin caindo um pouquinho hoje, em torno de 1%, ainda não fechou, vai fechar daqui a 3 horas praticamente, às 21 horas no horário de Brasília. Mas o mercado hoje ele está bem doido, galera. Bitcoin ele chegou aí lá na região dos 23.600, depois foi lá na região dos 24.500, né, uma oscilação aí, uma volatilidade relativamente grande, mas um mercado que está aparentemente indefinido. E na minha visão, o Bitcoin hoje ele simplesmente acompanhou bolsas americanas que fizeram movimentos similares. Tá? Se a gente olhar aqui o gráfico diário do SP500 e colocar aqui no intradiário, fica mais fácil de ver. Olha isso, galera. Olha isso aqui, o SP500 hoje, perto do horário de meio-dia. Tá? Ele subiu, depois ele caiu forte, depois subiu de novo. E o Bitcoin, ele simplesmente fez a mesma coisa, só que o Bitcoin ele tá mais para queda do que para se recuperar, tá? Bem, começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, galera. Gráfico do Bitcoin segue do mesmo jeito, tá? Sem grandes novidades nos últimos dias. Bitcoin, por enquanto, parece estar perdendo força, viu, galera? Como eu já comentei aqui, a gente está vendo aí vários sinais de fraqueza, volume diminuindo. Quando a gente olha aqui também, compara o Bitcoin com alguns indicadores, a gente vê aqui também divergência baixista, tá? Então, assim, tudo indicando que o Bitcoin está perdendo força. Se não acontecer nada, em breve, essa alta do Bitcoin está ameaçada e pode virar uma queda, pode virar uma correção aí grande, tá? Então, gráfico do Bitcoin não está muito fácil de se interpretar nos últimos dias, porque o Bitcoin está parado, mas ele dá sinais de fraqueza, dá sinais de que o Bitcoin pode corrigir. E a gente tem que lembrar que o Bitcoin ele está em uma região gráfica de resistência. Tá? Essa região aqui dos 25 mil dólares, ele já tentou bater nela, ele já tentou passar essa região ali 3 vezes entre julho e agosto de 2022, tá? Ele tentou 3 vezes passar por essa região e todas as vezes em que ele chegava ali perto dos 25 ele caía, tá? Então, é uma região de resistência. Se foi resistência, não é tão fácil dele passar assim. Eu acho arriscado uma compra aqui, tá? Lembrando que a análise gráfica, ela não busca prever, ela busca analisar o risco e comprar na resistência, no ponto onde os investidores se lembram que foi um ponto onde o mercado caiu, onde foi um topo, é perigoso, tá? Então, essas resistências e suportes acontecem porque o mercado tem memória, galera. É por isso, tá? As pessoas lembram que o Bitcoin não conseguia passar dos 25 de jeito nenhum no ano passado, né? Então quer dizer que essa região aqui eu vou vender quando chegar lá. Todo mundo fazendo isso, joga o mercado para baixo, tá? Quando chega nessa região. Então o Bitcoin está numa região perigosa para quem está pensando em comprar agora e dando sinais de fraqueza, como eu mencionei aqui, tá? No mais, não tem muita coisa clara aqui no gráfico do Bitcoin. Por enquanto, se ele perder a região ali dos 23.350 dólares, ele vai estar formando um topo duplo e aí ele pode realmente descer, tá? Se romper para baixo ali, mas ainda não rompeu, viu, galera? Não aconteceu. Bitcoin ainda está bem acima dos 23.350 dólares, mas vamos acompanhando, beleza? Hoje, galera, a gente teve esse comportamento que eu mencionei para vocês aí nas bolsas americanas, estranho, né? O mercado fazendo queda, subida, algo que não é um comportamento direcional, né? Isso aqui é típica volatilidade para pegar stop. Bem, galera, hoje o mercado amanheceu felizinho aí, tá? Com a notícia que foi divulgada na quarta-feira, ontem, de que a Nvidia divulgou resultados aí do quarto trimestre de 2022 com resultados melhores do que o mercado estava esperando. E os mercados foram para cima, os mercados americanos, Nasdaq subiu. Então a gente teve essa subida, mas depois, ali por volta das 10 horas da manhã, nós tivemos a divulgação de dados macroeconômicos dos Estados Unidos
foi divulgado ali o PIB trimestral, a revisão, galera, que estava aí com a expectativa de um crescimento de 2,9% no PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos de 2022, foi modificada e na revisão eles concluíram que o crescimento ele foi de aproximadamente 2,7%, ou seja, a economia americana cresceu menos do que esperado. Só para lembrar vocês, no outro PIB lá do terceiro trimestre de 2022 tinha crescido 3,2%, tá? Então isso aqui mostra que a economia dos Estados Unidos está perdendo força, viu, galera? Está perdendo força principalmente no último trimestre do ano, né, que é quando tem mais consumo ali, dezembro, final de ano, festas, pessoas viajam. A economia deu uma encolhida, tá? Mas também na mesma hora foi divulgados os pedidos iniciais de seguro-desemprego e vieram menos pedidos iniciais do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 200 mil e veio 192 mil, o que é péssimo para ativos de risco como criptomoedas, porque isso aqui mostra que o mercado de trabalho está apertado e a gente tem que lembrar que o que fez o mercado de criptomoedas cair em 2022 foi o Fed apertando a política monetária para combater a inflação. Enquanto o mercado de trabalho estiver apertado dessa forma, com os empregadores tendo dificuldade de encontrar funcionários, vai ser difícil a gente ver aí uma subida consistente nas criptomoedas, porque o Fed vai continuar subindo as taxas de juros e mesmo quando ele chegar no teto, ele vai deixar ela alto, a taxa de juros alta, enquanto o mercado de trabalho não voltar ao normal e não der uma trégua, tá? E uma coisa que eu gosto sempre de frisar aqui, tá? Que, né, muitas pessoas acham que eu estou exagerando quando eu falo que a situação macroeconômica está muito crítica para os mercados. E aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Desde que se tem histórico de preços do Bitcoin sendo negociado em corretora, colocando aqui em 2011, tá? 2011, até agora, galera, o Bitcoin nunca enfrentou uma taxa de juros tão alta como ele está enfrentando agora e como ele vai enfrentar provavelmente durante todo o ano de 2023, tá? Aqui em cima a gente tem um gráfico do Bitcoin, o BLX, o índice que agrega, né, o preço em que o Bitcoin foi negociado em todo o seu histórico em várias corretoras, então desde 2011 até 2023, e aqui embaixo de 2011 a 2023 o gráfico da taxa de juros real, da taxa de juros não real, da taxa de juros efetiva lá dos Estados Unidos, tá? A taxa de juros que o Fed coloca, né? E a gente vê o seguinte, galera, a taxa de juros em toda a história do Bitcoin, a taxa de juros dos Estados Unidos nunca foi tão alta como é agora, tá, galera? Nunca foi tão alta como é agora. Isso é um problema, porque as taxas de juros altas costumam causar crises econômicas, elas aumentam os custos dos empréstimos, tá? Se as taxas de juros estão mais altas, para uma pessoa comprar uma casa, financiar um carro, para uma empresa financiar um projeto de investimento, fica mais caro, então as pessoas investem menos, tá? Então o dinheiro ele circula menos, as pessoas se tornam mais seletivas no que elas colocam o dinheiro delas no mercado financeiro. Isso tem um efeito devastador para ativos de risco, no caso são empresas, porque os títulos governamentais, os títulos de renda fixa começam a render mais do que os títulos, do que ativos de risco, né, do que ações, do que criptomoedas. Então começa a sair dinheiro desses mercados. Não é que rende mais, mas é que é mais seguro. Você consegue ganhar dinheiro de forma mais segura aportando em títulos públicos, como é o caso nosso no Brasil, tá? Com a taxa de 14% ao ano, meus amigos, paga mais que muito stake de criptomoeda e é um dinheiro que está bem mais seguro do que numa DeFi da vida, nessas coisas aí que são muito mais arriscadas, né? Vamos ser sinceros. Então, no curto prazo, isso faz com que não vale a pena ficar se arriscando em criptomoedas, tá? Então, eu fico me perguntando, se vocês quiserem comentar aí embaixo o que vocês acham, o que vai ser do Bitcoin, das criptomoedas, com as taxas de juros altas nos Estados Unidos por muito tempo, tá? A gente tem que lembrar que alguns dirigentes do Fed, o Williams do Fed de Nova York, falou na última vez que ele falou que talvez eles vão deixar as taxas de juros altas por anos, tá? Imaginem as taxas de juros nesse patamar mais alto da história do Bitcoin, o que não deve causar no mercado, né? O que não vai causar no Bitcoin, a gente não sabe, viu, galera? Eu só sei que, assim, é um momento muito crítico e de muito perigo, e quem tá achando que o Bitcoin vai subir a partir de agora com as taxas de juros batendo recorde, eu só tenho uma mensagem, tá? Cuidado, porque você está fazendo uma aposta irracional e uma aposta bem perigosa.
E falando em taxas de juros amanhã, por volta das 10h30 da manhã, nós vamos ter a divulgação do dado de inflação mais importante dos Estados Unidos, do mundo, na verdade, né, que é o núcleo do índice de preços PCI, lá dos Estados Unidos, que é o dado de inflação que o Fed olha, tá? O PCI. O Fed olha mais do que o CPI, viu, galera? É esse dado que ele considera que é o PCI que ele quer levar para a meta dele, tá? Que é a meta de 2%. Então, isso aqui é extremamente importante. O mercado inteiro está aguardando por esse dado amanhã às 10h30 da manhã no horário de Brasília. E eu tenho uma sugestão, tá? Se vier acima do esperado, que no caso é 0,4%, né, estão prevendo uma aceleração da inflação lá nos Estados Unidos, no núcleo do índice de preço PCI, meus amigos, podem escrever, tá? Se vier acima, é difícil o mercado conseguir se sustentar, porque os juros nos Estados Unidos eles devem subir mais, os títulos longos, né, que são os títulos que o Fed não controla, e isso faz o custo de oportunidade aumentar, tá? Isso tende a fazer ativos de risco caírem, tá? Lembrando que o Bitcoin está na resistência, várias altcoins, várias criptomoedas estão em região de resistência, ou seja, elas estão ali demonstrando fraqueza, estão num ponto perigoso e só falta vir alguma coisa que faça o mercado corrigir dessa loucura, dessas altas que aconteceram em janeiro apostando em algo que não se confirmou, para a gente ter uma correção que pode acontecer. Então, esse dado é muito importante e, galera, eu tenho observado que nos últimos dias, quando os dados vêm dentro do esperado, né, o mercado ele está realizando lucro, porque o mercado subiu muito em janeiro e em fevereiro, tá? Então, mesmo que a inflação dos Estados Unidos venha em 0,4 amanhã, eu vejo possibilidade de o mercado realizar lucro também, tá? Então, eu acho que o cenário está muito perigoso. O mercado nos últimos dias, antes de dados macroeconômicos importantes, ele está subindo e depois caindo, tá? Então, muita atenção aí aos que operam, aos que fazem trade, o mercado pode ficar muito volátil. Aqueles que operam com stops curtos, vendidos, operam com muita alavancagem, pode ser um dia bem perigoso aí de liquidações, tá? E só para deixar vocês atualizados, galera, aquela operação que eu iniciei aqui na quarta-feira, se eu não me engano, foi na terça-feira, ela tá correndo aqui, tá na corretora Prime XBT. Eu deixei lá, eu mostrei quando eu abri essa operação. O mercado está um pouco abaixo do preço em que eu abri a posição short. Eu estou cogitando fechar essa posição antes desse dado ser divulgado amanhã. Eu ainda não tenho certeza, porque meu stop está bem longo, tá? Então, eu acho que dá para manter a posição. Mas enfim, galera, só para mostrar para vocês que a posição ainda está aberta, as ordens de mais venda, as ordens de alvo estão todas lá, tá? E no mais, galera, desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira. Vou mantendo vocês atualizados. Tomem muito cuidado amanhã, porque o mercado vai ficar volátil, tá? Eu vou tentar atualizar vocês assim que o dado sair. E desejo a vocês aí um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!